O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul criou um comitê para preparar magistrados e servidores do Judiciário para o atendimento em causas relacionadas aos povos indígenas. O objetivo é ter uma compreensão maior da realidade desses povos ao julgar os casos. O estado de Mato Grosso do Sul tem a segunda maior população indígena do Brasil e um grande volume de demanda no judiciário. Por isso, o Tribunal de Justiça do Estado criou o Comitê de Suporte e Aperfeiçoamento para o atendimento da população indígena. O comitê será integrado por coordenadores da infância e da juventude, de medidas socioeducativas, das varas de execução penal do tribunal, servidores e magistrados. Ele vai orientar sobre a forma correta de realizar depoimento especial de crianças e adolescentes de povos tradicionais vítimas de violência e estimular estudos para melhorar a comunicação ao atender às demandas dos povos indígenas. A professora Altaci Cocama explica que o comitê vai ajudar a minimizar uma das principais dificuldades dos indígenas ao recorrer ao judiciário, que é a comunicação. É de suma importância que o Poder Judiciário ele possa estar atento a essas questões, né, linguísticas, que os povos indígenas são amparados, né, pela Constituição Federal, né, no seu artigo 231, que fala sobre os modos diferenciados, né, a proteção linguística dos povos indígenas. Então, a partir da hora que eu tenho uma legislação, que é a Carta Magna do país, e que tem os indígenas são amparados por lei, é de suma importância que o Poder Judiciário ele cumpra, né, a lei que ampara os povos indígenas. Além de facilitar a comunicação entre indígenas e judiciário, o comitê também vai desenvolver perícias antropológicas, ou seja, colher informações sobre a origem e costumes das comunidades indígenas no estado, para que o judiciário considere a realidade desses povos na hora de analisar as demandas. É importante acionar esses antropólogos que já estudam esses povos indígenas para dar esse suporte ao judiciário na hora que for lidar com esse povo. Bom, e para conhecer um pouco mais desse comitê que foi montado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a repórter Carolina Chaves conversou com a desembargadora Elizabeth Anache. Ela é a coordenadora da Infância e da Juventude do Estado e integrante do comitê. Vamos acompanhar agora a entrevista. Doutora Elizabeth, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça. Bom, o Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena do Brasil, com uma diversidade étnica e cultural imensa. Existem desafios para conciliar toda essa diversidade no sistema de justiça e eu queria que a senhora exemplificasse. Olha, com certeza nós temos muitos desafios. Aqui em Mato Grosso do Sul existem 8 povos indígenas, cada um deles tem os seus costumes, as suas tradições, os seus sistemas internos de resolução de conflitos, a sua política, a sua religião, a sua língua materna, enfim, todas essas especificidades, elas foram reconhecidas pela Constituição Federal, pela Convenção 69 da OIT, né? E nós temos também as resoluções 287, 454 do CNJ, que visam dar a garantia de acesso ao judiciário dessas pessoas oriundas dos povos indígenas, né? O que a gente percebe é que a figura do indígena ainda está congelada no tempo, na visão de alguns julgadores. Nós vemos hoje muitas decisões que ainda indeferem pedidos de perícia antropológica, indeferem a utilização de intérpretes nos depoimentos, tudo baseado naquela concepção integracionista de que o índio, se ele já usa celular, se ele tem RG, ele é aculturado e já está integrado à sociedade, deixou de ser índio, né? Então, o maior desafio é mudar essa mentalidade. Por isso, seria muito importante, então, a criação desse comitê para atender a população indígena, justamente para atender essas demandas e também adaptar o judiciário, né, de que mudou e mesmo assim essa população não deixou de ser indígena. É isso? Exatamente isso, você resumiu bem.
A criação desse comitê específico para dar um suporte no atendimento da população indígena vem nessa perspectiva de que o Poder Judiciário pode se colocar num lugar de escuta ativa e conseguir estabelecer um diálogo intercultural com os povos indígenas. A gente já pode falar de um resultado, né, do que mudou de como era antes e como passou a funcionar, né, esse atendimento às questões indígenas no Estado por conta desse comitê. Inclusive, ele pode até virar referência para outros estados, não é isso? Devido às nossas particularidades aqui de ter a segunda maior população indígena do Brasil, nós nos sentimos assim como que obrigados a ter esse pioneirismo, né? Então, nós temos várias propostas já sendo pensadas, implementadas, estamos com um cadastro de antropólogos no sistema de credenciamento da Corregedoria Geral de Justiça, estamos correndo atrás da ampliação do número de antropólogos cadastrados. Nós temos também um sistema na Corregedoria que cadastra intérpretes, estamos aperfeiçoando esse sistema, tudo no sentido de viabilizar o direito ao laudo antropológico, o direito ao intérprete, né? E também pretendemos orientar através de notas técnicas, né? Doutora, a senhora percebe uma mudança, né, de comportamento, de enfrentamento dessas questões da população indígena no tribunal? A gente consegue ter algum resultado, alguma resposta já em ter formado esse comitê específico para a população indígena? A ideia é justamente essa, é abrir o olhar do julgador no sentido de verificar que nós não podemos nos basear na política integracionista, né, que é anterior, que não foi recepcionada pela Constituição, e eu acredito que a criação do comitê é muito recente, ainda tem cerca de 30 dias, mas nós vamos começar a trabalhar com essas questões todas. Nós temos muitas dificuldades, nós vislumbramos muitas dificuldades no estado inteiro, que nos mostram que é necessário ter uma atenção voltada aos indígenas, né? E são problemas muito sérios, porque o indígena, quando entra numa instituição e que os servidores, os funcionários são brancos, a língua falada não é a língua materna, a alimentação é diferente. Então, nós temos que visualizar esses problemas e procurar uma solução que atenda de uma forma adequada à cultura indígena. Ok, doutora Elizabeth, muito obrigada pela participação aqui na TV Justiça e parabéns por essa brilhante iniciativa. Obrigada.